Você já ouviu a expressão "agora Inês é morta"? Ela é usada quando algo já aconteceu e não há mais volta. Mas você sabe de onde veio essa frase? Hoje vamos mergulhar na história por trás dessa expressão e na tragédia de Pedro e Inês de Castro. E um detalhe curioso: o Pedro dessa história é Dom Pedro I de Portugal, não o mesmo Dom Pedro I que proclamou a independência do Brasil. Fique até o final para entender essa diferença e descobrir a origem dessa frase marcante. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. A história se passa no século XIV, em Portugal. Pedro, herdeiro do trono português, era casado com Dona Constança Manuel, uma união política arranjada. Mas o coração de Pedro batia forte por outra mulher, Inês de Castro, dama de companhia de sua esposa. O amor entre os dois era proibido, mas isso não impediu que vivessem um relacionamento secreto. Após a morte de Dona Constança em 1345, Pedro e Inês passaram a viver juntos abertamente e tiveram filhos. O rei Dom Afonso IV, pai de Pedro, via Inês como uma ameaça ao reino. Com medo de que a influência de Inês levasse Portugal a um conflito com Castela, Dom Afonso IV tomou uma decisão cruel. Em 1355, ele ordenou a execução de Inês. Pedro, devastado, se revoltou contra o pai e iniciou uma guerra civil, que durou 2 anos. Mas, após a morte de Dom Afonso IV, Pedro subiu ao trono como Dom Pedro I de Portugal e revelou um detalhe surpreendente. Ele afirmava que havia se casado secretamente com Inês antes de sua morte, tornando-a, portanto, rainha de Portugal. Pedro não deixou barato. Ele mandou capturar os assassinos de Inês e os puniu de forma brutal, arrancando-lhes o coração, como vingança pelo que fizeram com sua amada. Para chocar ainda mais, ele ordenou que o corpo de Inês fosse exumado e colocado em um trono, forçando os nobres a beijar sua mão e reconhecê-la como rainha, mesmo depois de morta. E é dessa tragédia que surge a expressão "agora Inês é morta", usada quando algo já aconteceu e não pode mais ser mudado. Afinal, por mais que Pedro tentasse coroá-la depois de sua morte, nada traria Inês de volta. Agora, uma curiosidade. Esse Dom Pedro I não é o mesmo Dom Pedro I que proclamou a independência do Brasil. O Pedro I de Portugal viveu no século XIV, enquanto o Pedro I do Brasil era seu descendente, que viveu no século XIX. Ou seja, tecnicamente, o primeiro Dom Pedro não foi o Pedro do Brasil, apesar do nome. Interessante, não é? A história de Pedro e Inês de Castro é uma das mais tristes e marcantes da história de Portugal. E sua expressão atravessou os séculos, sendo usada até hoje para indicar situações irreversíveis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E me conta aqui nos comentários. Você já conhecia essa história? Até o próximo vídeo.